Oi pessoal, nesse vídeo eu vou comentar o texto Tratamento Psíquico, entre parênteses, da alma, porque a palavra alemã, acho que é assim que se fala, Seele, ele pode ser traduzida por psique, né? Psiquismo, psíquico, psique é uma palavra grega, ou por alma. Então vamos falar tratamento, ora vamos falar tratamento da alma, ora tratamento psíquico, tá? Esse tratamento tem por objeto a alma, né? Isso é o que a gente pensa à primeira vista, né? Diante desse título. Só que também o tratamento ele tem por meio a alma. O meio do tratamento, a forma, o meio da intervenção são as palavras. O Freud ele vai lembrar dos sacerdotes, e aí a gente pode dizer aqui dos mitos, esse tipo de discurso poético em que a palavra ela tinha uma influência sobre os homens, né? Do povo que tinha aqueles mitos. Aqui no canal nós estudamos os mitos gregos, né? Então, a palavra, ou o mito, ele cria a realidade pro homem grego, né? Ele é o entendimento que o homem grego tem da realidade. A palavra poética, ela é eficaz. Hesíodo mostra que o rei, visitado pelas musas, ele tem uma palavra eficaz que produz a justiça, né? Enquanto que o rei ou o orador em geral que fala assim as musas, ele fala desordenadamente e ele produz a desordem na cidade. Então Freud vai lembrar desses usos da palavra eficaz, dessa consideração de que havia uma palavra com efeito mágico ou eficaz, né? Ele vai lembrar disso para falar da influência do psiquismo sobre o corpo. Ele fala que os médicos da época dele, aos poucos vem reconhecendo essa influência, que foi deixada de lado durante muito tempo. Se considerava que o corpo é que influenciava os processos psíquicos, o corpo influenciava o psiquismo, né? Um corpo cansado, né? Ele fala de um soldado que volta da guerra, que fica mais propenso a ter um adoecimento, né? Ele tem o cansaço dele dificulta que ele fixe a atenção em alguém falando. Um homem cansado tem dificuldade de atenção, dificuldade de manter um discurso coerente. Os médicos, eles reconhecem tranquilamente a influência do somático sobre o psíquico. Até uma lesão orgânica, uma lesão cerebral, né? Se considerava os efeitos psíquicos dessa lesão.
né, perturbação psíquica, né, decorrente dessas lesões. Só que os histéricos vem mostrando para a medicina, e isso Freud chamou a atenção dos seus pares para isso, de como o psiquismo, como a alma, ela produz um efeito sobre o próprio psiquismo e sobre o corpo. A histeria, elas são sintomas físicos e em que há uma ausência, em que não há vestígios de lesões cerebrais. E esses sintomas físicos não se comportam como se houvesse lesões cerebrais ou orgânicas ou de outras partes do corpo, porque as anestesias ou as hiperestesias, as paralisias, elas podem parar de acontecer, podem voltar a acontecer, elas podem se mover pelo corpo, pode acontecer uma paralisia numa mão e não no restante do braço. Pode acontecer uma anestesia. Então esses sintomas mudam, né? Então isso já é um comportamento dos sintomas físicos que diferente do que ocorre quando há lesões orgânicas. Então são sintomas de doenças nervosas, né? De neurose. Esses pacientes mostram que há uma influência do psiquismo sobre o corpo delas e sobre o próprio psiquismo, e que o médico precisa reconhecer isso e atuar com a sua palavra ou tomando o lugar do psiquismo do paciente para exercer influência sobre o corpo do paciente, tomar o lugar de senhor. Essa influência do psiquismo sobre o corpo, ela ocorre de forma um tanto misteriosa para o Freud, né? Nesse ponto do trabalho que ele está. E a gente sabe que ele ainda vai investigar o funcionamento do psiquismo, mas aqui ele nunca vai deixar de ser totalmente conhecido o psiquismo, né? A influência do psiquismo sobre o corpo, ela é misteriosa, e a intervenção do médico com a sua palavra vai ter um efeito também imponderável, né? O médico, para fazer essa intervenção, ele hipnotiza o paciente, ele induz por meio de gestos suaves e de palavras que convencem o paciente a entrar num certo estado de sono, um estado semelhante ao de sono. E o Freud fala que os pacientes neuróticos têm dificuldade de entrar nesse estado. Os pacientes normais são mais facilmente hipnotizáveis, né? Mas o paciente ele é sugestionado pelo médico a entrar nesse estado. E uma vez nesse estado, o médico ele vai falar, vai sugerir que aqueles sintomas físicos estão deixando de acontecer. Ele poderia também provocar
sintomas físicos. Lógico que esse extinguir sintomas físicos ou provocar sintomas físicos tem um limite, né? Sintomas físicos ou comportamentos tem um limite porque, exemplo do Freud, uma mulher muito recatada, dificilmente é convencida a tirar a roupa pelo médico, mas uma mulher com contraturas físicas, o médico pode dedicadamente em várias sessões fazer e colocar o paciente no estado hipnótico e sugerir a cessão daquele sintoma. Um trabalho difícil porque precisa ter muitas sessões, muitas vezes, e o sintoma pode voltar depois, precisando que a sessão do sintoma leva o tempo da relação, muitas vezes, né, do médico com o paciente, mas é uma forma de cura, de cessão dos sintomas, né? Histéricos. Então, Freud ele fala da palavra sugestiva, que o próprio paciente ele lança para si mesmo para provocar os seus sintomas ou para entrar no tratamento e ter um bom resultado. O paciente tem expectativas em relação ao médico e o tratamento, expectativas que podem ser de credulidade, acreditar que o médico vai ajudá-las e realmente o tratamento ser efetivo, né? Ou o paciente pode ter uma expectativa incrédula, né? De que não vai funcionar e realmente o tratamento não funcionar. Então o paciente, ele, e como todos nós também, nós falamos palavras para nós mesmos palavras sugestivas que têm o efeito têm efeitos físicos em nós, né? Além de efeitos psíquicos também, né? E o médico, ele quer ocupar o lugar de dar a palavra sugestiva para o paciente, para levá-lo à cura, né? A ideia com que os médicos estavam acostumados a trabalhar é de que o corpo, que os sintomas dizem respeito a uma lesão orgânica, né? Todas os sintomas físicos e psíquicos vêm de uma lesão orgânica, e quando há um sintoma psíquico ou físico ser uma lesão orgânica, é de se desconfiar. Então tem uma ideia de que o corpo precisa ser olhado, o corpo e suas lesões precisam ser olhados para se conhecer o estado dele mesmo, né? Então, uma doença que não tem uma lesão orgânica é um desafio para o médico, né? Foi tratado com preconceito pelos médicos, como as neuroses, a histeria em particular. Falando de forma mais ampla agora sobre essas coisas, tem uma ideia de que a alma é prisioneira do corpo. É uma ideia que você pode sustentar uma interpretação do Platão, por exemplo. Platão estudou os pitagóricos, né? Para quem a alma é imortal.
uma seita para quem a alma é imortal. Então Platão pode ser visto dessa forma, como entendendo que o homem tem uma alma que diz respeito ao que ele vai conhecendo, né, ao longo da vida, mas ele também tem uma alma imortal, uma alma que sobrevive à morte do corpo, né? E essa alma é aparentada aos deuses. E, e a dificuldade dos mortais em alcançarem o conhecimento é porque a alma deles estava restrita, né? Estava encerrada no corpo. A busca do conhecimento pelo homem tem que ser a alma, a parte nobre da alma tem que alcançar intelectivamente a verdade, né? O conhecimento das coisas em si. E essa ideia de que a alma é prisioneira do corpo é uma ideia muito comum, né? Muito corriqueira, e que você pode entender que ela está, por exemplo, na base do pensamento dos médicos, né? Quando dão uma primazia, quando põe entender que o corpo determina o funcionamento psíquico. Só que uma outra ideia é a ideia que o Foucault formulou, né? Aparece formulado no Foucault. É uma ideia de que não é a alma que é prisioneira do corpo, é o corpo que é prisioneiro da alma. A alma, nas sociedades disciplinares, sociedades que estabeleceram espaços fechados, rotinas para o corpo, produzia uma alma, uma disciplina, quer dizer, uma alma que funcionava de um certo jeito, né? E essa alma ela rebatia novamente sobre o corpo, né? Fazendo ser disciplinado. A disciplina é uma coisa que visa a alma, uma coisa que atua sobre a alma, visando o corpo. O Foucault nos faz ver permite que a gente volte para essas pessoas que consideraram a palavra nos seus efeitos sobre o corpo, né? Os sacerdotes, os hipnólogos. A palavra tem um efeito sobre o corpo. Essas pessoas atuam considerando que o corpo ele vai reagir ao que se faz na alma, né? Por meio das palavras, né? Seja a pessoa fazendo consigo própria, seja alguém lançando essa palavra, uma outra pessoa lançando essa palavra, né? O Freud ele está retomando a palavra eficaz, né? Semelhante ao que tinha um sacerdote, mesmo que ele seja, como médico,
ele esteja preocupado com o tratamento de indivíduos, né? Os indivíduos que estão com ele na clínica, né? Nesse ponto ele está com as pesquisas, mas daqui a pouco ele vai ter seu consultório e vai estar nas investigações sobre casos particulares. O Freud, ele vai, como médico, ele preocupado com casos e médico, no caso dele, né, preocupado com os casos individuais, ele vai entender o psiquismo como algo muito particular, né, aos seus pacientes. Então, então, particular também é o efeito do psiquismo sobre o corpo de um paciente. Isso dá a histérica do Freud vai ter um status diferente do que tinha antes dele. Ela era tratada com descrédito, né? O Freud, ela vai ganhar um estatuto de... Ela tem um psiquismo e uma certa modo de atuação sobre o próprio corpo, né? Vai ganhar vamos dizer, uma dignidade. Então, o indivíduo ganha uma dignidade por Freud, apesar de que o Freud está lidando com alguma coisa que está para além do tratamento de indivíduos, uma coisa óbvio que interessa ao sacerdote, interessa a quem conta histórias mitológicas, interessa também ao médico que procura entender o homem. O Freud ele vai olhar, ele está olhando também para a palavra, o homem como alguém que funciona por meio das palavras, reage a palavras, né? O homem como ser de linguagem. E aí tem um aspecto... Aí o Freud se insere na filosofia da linguagem, né? Uma coisa interessante que ele fala da hipnose é que o paciente... então ele está preocupado com a relação médico-paciente, uma vez que o médico toma o lugar de soberania que o psiquismo dele tem sobre ele mesmo. O médico toma esse lugar de soberania, sendo ele o psiquismo, ele é aquele que vai dizer a palavra, né, para o paciente. Nessa relação que se torna, que tem como um momento particular da hipnose, o paciente ele deixa de prestar atenção no ambiente e ele está concentrado no médico. A atenção dele está voltada para o médico. Assim como estaria voltada a atenção do paciente para o próprio psiquismo, né? A atenção do paciente está voltada para o médico. E assim como a do médico está voltada para o paciente. E a relação que eles estabelecem é como uma relação entre o poeta, né, que profere uma história e a sua audiência. A audiência, o paciente está totalmente voltado pro poeta, pro médico. E ele vai receber a palavra que
a palavra que vai ser eficaz, né? Aquele paciente, essa relação é diferente para o paciente em comparação às outras relações que ele tem. Mesmo depois da hipnose, né, a relação terapêutica vai continuar com as expectativas do paciente voltadas para o médico. Expectativas de crédulas ou incrédulas, né? Não, essa história não é para mim. Sim, essa história é para mim. São formas de se estar cativo. Freud também compara essa relação com a relação amorosa, obviamente, né? Que tem um amante e o amado. E o amado é alvo das investidas e sente que aquelas palavras são para ele ou não são, ou ele as rejeita, né? Não são palavras queridas ou palavras que ele rejeita. Eu estou trazendo falando sobre, tentando fazer jus à riqueza do texto do Freud, aproveitando o que ele próprio fala sobre a eficácia da palavra do sacerdote, o que ele fala também sobre a exclusividade da relação médico-paciente durante a hipnose, por exemplo. Eu estou falando, relembrando nossas conversas aqui sobre o poeta e o seu público, lembrando disso para tentar atender a própria riqueza que o Freud dá na abordagem dele do assunto, né? Tá bom? Então, ficamos por aqui.